Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Glória a Deus. Versículos de número 3 e o versículo de número 4 e o versículo de número 5, para que possamos nesta noite ouvir a voz do nosso Deus. Quantos acharam, digam: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Então nós aguardamos enquanto os irmãos procuram. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3, 4 e 5. Gostaria de mais uma vez expressar a minha gratidão a Deus pelos irmãos que têm acreditado que Deus ele é na nossa vida e tem nos entregue esta tão grande responsabilidade de mais uma vez estar ministrando a palavra de Deus no púlpito desta igreja. Quero agradecer ao pastor Paulo, nosso amigo, companheiro ministerial. Creio que Deus tem algo tremendo, viu, pastor Paulo, nesse campo, através da sua vida, dos seus obreiros, dos irmãos que estou tendo a oportunidade de rever, né, onde estiveram ali na Ebom, em Pernambuco. Lembro sim de alguns irmãos, Barão estava lá também, na penúltima Ebom que houve lá no congresso, no ginásio Universo, com os preleitores. Foi bênção pura. Esta é bom que houve aqui na Paraíba, não pude vir, mas a próxima será lá em Pernambuco. Contamos com a presença de todos os irmãos para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Quero desde já mandar um abraço e uma saudação do campo de Pernambuco ao nosso pastor Edson, que estamos orando desde o começo do ano para que Deus restaure a saúde do seu servo e dê condições para ele continuar pastoreando a Paraíba para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, antes de estarmos lendo a palavra de Deus, eu gostaria de falar sobre o nosso trabalho, porque depois eu quero terminar esse culto vendo a igreja chorando, adorando, falando em línguas e recebendo a porção do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de apresentar nosso trabalho, irmãos. Não é um DVD, né? Mas é uma mensagem que nós gravamos em alguns cultos. Estão aqui as duas mensagens, que a mais recente é a síndrome do profeta Jonas e também fidelidade, o caminho para o cumprimento de uma promessa. Essa pregação aqui foi na igreja batista tradicional. Nesse dia até o pastor pulou e deu glória. Irmãos, então nós chegamos aqui pela fé, não cobramos nada para pregar a palavra de Deus. Nós chegamos aqui para fazer a obra porque amamos a obra, tanto eu quanto a minha mãe na fé, a missionária Antônia, que tem orado por nós, e a sua equipe, que eu já posso nomeá-la de Saqueando o Inferno, né? Uma equipe que saqueia o inferno e povoa o céu para a glória de Deus. Então, ela também tem um DVD ali de um culto abençoado lá em Alagoas, onde os irmãos vomitam câncer, são batizados, são cheios do Espírito Santo. Deus faz um milagre. E se os irmãos desejarem, irmãos, adquirir nosso trabalho, é só falar com a irmã Zésia. Cadê a irmã Zésia? Levanta aí a mão, bênção. Está lá atrás, aquela bem pequenininha. Vem para o meu irmão da igreja. Isso, pronto. Aquela irmã ali, ó, teve a oportunidade agora há pouco. Faz assim, irmã Zésia, você é um instrumento de Deus. Jesus libertou da macumbaria e colocou para fazer a obra. Jesus faz assim. Então procure ela depois do culto, claro, e adquira o seu DVD. Custa R$10. Se os irmãos levarem os dois, dá para fazer por 15, por R$20. Os irmãos levam os três, o meu e o da missionária Antônia. Isso é só para ajudar a obra e fazer com que a gente volte, porque senão a gente fica aqui, né? Então, eu peço aos irmãos cordialmente que ajudem. Uma observação importante desse DVD, irmãos, é que 20% de todo o material do meu DVD é revertido para a Semadep. Aqui tem algum sistema de integrado de missões? Sistema de missões não, né? Bom, o Sistema Integrado de Missões de Pernambuco é Semadep. É coordenado pelo nosso campo da Assembleia de Deus do Guará. A Semadep é uma junta de missões onde nós mantemos os missionários do campo e fora do campo. Então, os irmãos que contribuírem, 20%
25% desse valor está sendo revertido para a sede, para manter os nossos missionários no campo. Amém, irmãos? Então vamos ler a palavra de Deus, que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 3 em diante, que diz assim a palavra de Deus: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra de Deus. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pâmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Somente até aí, eu quero que você gentilmente coloque a sua Bíblia no banco, dê um abraço no seu irmão do lado, sinta o perfume de Jesus na vida dele e diga: foi bom você ter vindo. Cruze o corredor, dê um abraço do outro irmão e diga: foi bom você ter vindo. Foi bom você ter vindo. Pode sentar glorificando o nome de Jesus. Foi bom você ter vindo. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de trazer uma simples palavra de Deus nesta noite ao coração da igreja e ao meu coração, tendo em vista que a palavra, para poder ir, primeiro ela vem aqui para poder chegar à igreja. Então, eu estava orando um alojamento lá, né, na pousada, direito até a pousada, bênção pura. Vou voltar de novo aqui, viu? E eu estava dizendo: Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz nesse lugar. Eu comecei a entender, irmãos, o trabalhar de Deus na nossa vida. Diante de tantas e quantas igrejas no estado da Paraíba, a missionária Antônia me convidou e eu, acreditando ser mais uma das igrejas que nós temos passado por aí afora, né? E chegando aqui, nos deparamos com a igreja do nosso campo, do nosso ministério, e ficou mais fácil de entender o mover do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E com isso, ficamos muito felizes por estar compartilhando com os irmãos o primeiro de muitos momentos juntos para a glória do nome do Senhor. Tive a oportunidade de estar ministrando ontem na abertura deste evento, posso denominá-lo como um congresso, onde Deus ele nos deu uma palavra. Quem estava ontem aqui no culto, levanta a sua mão e dê glória. Ontem foi bênção pura e hoje não vai ser diferente. Deus ele deu uma palavra aos nossos corações ontem, onde tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre as 3 substâncias de uma adoração. Quem lembra aqui, levanta a mão: fogo, lenha e sangue. Começamos a falar um pouco desde o livro de Gênesis, andamos um pouco no livro de Êxodo, só para refrescar a mente dos irmãos, e concluímos no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje eu quero começar no livro de Atos dos Apóstolos e vou até onde Jesus quiser. Eu não me comprometo com aquilo que Deus ele quer fazer nesta noite. Deus quer te usar aí, então dá lugar ao Espírito Santo de Deus, porque Ele está caminhando no meio da sua igreja. Se você está sentindo a presença dele, então se alegre, porque hoje Deus tem coisa grande. Profetiza isso para o teu irmão. Diga assim para ele: você está preparado? Olhe para o seu irmão e diga: se prepare, porque hoje Deus vai soprar a cinza e acender o fogo do Espírito de Deus na tua vida. Profetizou? Então profetiza isso: Deus vai acender o fogo do Espírito de Deus na tua vida. Profetize mesmo, profetize. A ponto de
letreiras Deus vai acender, viu? Se prepare, viu? Se você é vaso, se você é profeta, se você é crente, se prepare, porque Deus vai continuar derramando a sua graça em nossa vida desta noite. Quem crê, levanta a tua mão, só para aquecer, dá mais duas glórias, porque Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava orando a Deus e meditando em cima deste texto do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia trata de um assunto muito notório diante de um crescimento extraordinário da igreja. A Bíblia diz que os discípulos que estavam congregados em uma espécie de aldeia por causa da perseguição, muitos gregos e hebreus, também conhecidos como helenistas, juntamente com suas viúvas, seus parentes, a Bíblia diz que todos estavam reunidos em um lugar a qual eles podiam compartilhar de lugares, compartilhar de obrigações sociais. E nós já começamos a observar que a primeira crise existencial diante da igreja começou a mostrar que quando a igreja cresce, quando a igreja ela está crescendo, logo vem problemas a serem resolvidos. E o primeiro problema que veio a ser resolvido diante da igreja em Atos dos Apóstolos foi justamente a divisão do ministério cotidiano, divisão dos donativos que a igreja recebia, as doações. E segundo a Bíblia, as viúvas hebreias elas estavam tendo mais benefícios diante das viúvas gregas, justamente, amados, por causa da facilidade que o povo tinha por ser hebreu, por estar mais próximo à religião, enquanto os gregos eles eram mais desprezados. A primeira prova de que existia um preconceito no meio da igreja estava sendo comprovada aqui na Bíblia, que os gregos estavam sendo vítimas de preconceito, enquanto os hebreus, ou as viúvas dos hebreus, estavam sendo favorecidas. A Bíblia diz que os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram que não é razoável que os discípulos, que os apóstolos, eles se preocupassem com o ministério cotidiano, tendo em vista que Deus ele levantou um povo para dividir o peso com os apóstolos, com os homens de Deus. E a Bíblia diz que, tendo o povo convocado a multidão, os apóstolos disseram que não é razoável que deixemos a palavra de Deus, como nós sabemos que a palavra de Deus ela é uma prioridade na vida do ministério da igreja. Uma igreja que não tem palavra, irmãos, é uma igreja oca. Uma igreja que não tem palavra é uma igreja fria. Uma igreja que não tem palavra, ela não é avivada, porque a palavra de Deus ela produz avivamento, a palavra de Deus produz alegria, a palavra de Deus produz crescimento, a palavra de Deus aviva, a palavra de Deus ela restaura, a palavra de Deus ela traz existência àquilo que não existe. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ele é fogo, e eu creio que nessa noite tem palavra aqui nessa noite. Então, irmãos, quando nós começamos a observar a importância do ministério da palavra de Deus na vida dos apóstolos, a Bíblia diz que os discípulos eles também convocam a multidão e dá uma autorização à igreja para que livre e espontaneamente exercesse o sistema democrático de votar e escolher em pelo menos 7 irmãos que a Bíblia diz que dentre eles tivessem algumas qualidades. Então é dentro disso que eu gostaria de falar nesta noite, algumas qualidades de crentes que são escolhidos para o serviço da igreja. Diante disso, irmãos, nós entendemos que nem todo mundo pode estar ou está preparado para servir, nem todo mundo está preparado para estar diante da obra do Senhor. Já como a missionária Antônia falou, tem que estar preparado, tem que estar consagrado. Não basta ser obreiro, não basta ser presbítero, não basta ser auxiliar, não basta ser diácono, não basta ser evangelista, não basta ser pastor, tem que estar com a sua vida pautada no altar. Quem crê isso comigo, diga amém. Então a Bíblia diz que diante desta situação, diante do crescimento da igreja, a Bíblia diz que a igreja estava crescendo de uma forma extraordinária, como eu já disse, os irmãos, por observar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e o versículo de número 6 em diante, a Bíblia diz que todos aqueles homens que estavam reunidos perguntando ao Senhor, que tempo restaurarás o tempo a Israel? A Bíblia diz que Jesus já glorificado em sua, já ressuscitado, a Bíblia diz que, e diz, não vos pertence ou vos compete saber tempo ou estação que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Jesus estava dizendo que não compete saber a você os
os tempos ou coisas da conta de Deus, mas que você permanecesse no lugar da promessa, porque é do lugar da promessa que Deus vai te exaltar. Não saia do lugar da promessa. Se você preparou a sua mala para sair, para se mudar, para ir para outra igreja, eu tenho já a primeira mensagem revelada de Deus aqui nessa noite. Desfaça a mala, Deus vai te exaltar no lugar onde você está. Quando nós começamos, irmãos, a observar que Deus, Ele tem um negócio na vida do crente no lugar onde Ele está. Não precisa se mudar, não precisa ir para Brasília, não precisa ir para Pernambuco, não precisa ir para a capital. É no interior que Deus tem negócio na vida do crente, no interior que Deus exalta, é no interior que Deus usa, é no interior que Deus liberta. Eu creio que nessa noite aqui, Jesus está derramando algo sobrenatural. O crente vai sair daqui com uma unção diferente para expelir demônio, para curar os enfermos, para pregar, e Deus vai falar aos corações. Quantos querem receber essa unção de Deus nessa noite? Eu creio. A igreja estava crescendo, todos estavam reunidos no mesmo lugar. A Bíblia diz que Jesus fala com aqueles homens e diz: não vos compete saber, mas ficai em Jerusalém, mas recebereis a virtude, ou algumas Bíblias diz o poder. A palavra poder, irmãos, vem do grego, que significa dínamos, e essa palavra dínamos, ela tem dois significados. Primeiro, o significado da palavra dínamos é o crente dinâmico. A palavra dínamo significa dinâmico. Diga comigo: dínamos, dinâmico, dínamos, dinâmico, dínamos, dinâmico, poder. A Bíblia diz que a palavra poder, o significado da palavra poder, ela também pode ser conhecida como dínamos. O crente que tem o poder do Espírito Santo, ele é um crente que tem dinamismo na sua vida. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele é dinâmico, ele evangeliza, ele sai ao campo, ele vai para a igreja nos cultos de Santa Ceia, nos cultos de doutrina, ele prega, ele canta da glória, dá oferta, ganha alma para Jesus, expulsa demônio, ganha o marido, ganha o filho, fala de Jesus e ainda crê que vai morar no céu. O crente dinâmico, ele tem uma esperança. O crente dinâmico não morre na praia. A esperança de um crente dinâmico, ela não é a última a morrer, porque ela já morreu e foi ressuscitada. A esperança do crente dinâmico é aquela que veio diante das provações, ele crê que por fim o seu Redentor se levantará por sobre a terra e dará vitória a ele. Irmão, o crente dinâmico, ele não se afronta. O crente dinâmico, ele não desiste. O crente dinâmico, ele persevera. O crente dinâmico, ele crê. A palavra dínamos, ela significa uma pessoa que tem dinamismo, mas também tem outra interpretação para a palavra dínamos. A palavra dínamos do grego também podemos conhecer como dinamite, e daí você já entende que é um crente que tem dínamo na sua vida, que tem poder. O crente que tem poder do Espírito Santo, ele é uma dinamite da mão de Deus, e quando Deus começa a usar ele, o inferno tem que bater em retirada, porque ele é uma pomba na mão. Onde estão os crentes dinamite aqui? Se prepare, porque hoje você vai implodir o inferno para a glória do nome de Jesus. Cadê? Aqui, Nieto, abre a tua boca aí, crente, e adora. A palavra dínamo significa um crente que tem dinamismo e um crente que tem poder. O crente que tem poder e o crente que tem dinamite. O crente que tem bomba, irmão. O diabo tem tanto medo do crente que é uma dinamite, viu? Crente frio, crente estacionado, crente estarrecido, ele vem, se anda, ele brinca para lá, brinca para cá, joga como bola, mas crente que tem dinamismo não, ele é quadrado, o diabo não pode rolar ele tem a presença de Deus na vida dele. O crente que tem dinamismo é diferente. O diabo olha, ele tem que correr, porque o poder de Deus sai da tua vida, e a partir de hoje Deus está dizendo que você vai sair daqui profetizando, e Deus vai tomar conta do negócio. Crente dinamite não tem medo. Crente dinamite, ele enfrenta o diabo, ele peita o diabo, ele é desassombrado. Irmãos, eu lembro que lá no campo missionário de São Lourenço da Mata, Deus falou comigo e dizia: meu filho, vou eu te usar como uma bomba na terra. Eu disse: meu Deus, o que é isso? E na mesma profecia, Deus usava aquela bolsa no centro da igreja. Diga: abra a sua mão. Eu abri a minha mão, ela dizia: receba fogo no seu ministério, receba unção no seu ministério. Tudo bem, Jesus, eu recebo. Mas teve um momento da profecia, porque eu fiquei tão encabulado. Depois eu vi Deus cumprido, e Deus falava usando aquela bolsa, dizendo assim: até com a sombra da tua mão eu vou incomodar o inferno. Eu digo: meu Deus, por quê? Como é que pode até com a sombra da mão? Tudo bem, continuei o meu ministério, consagrando 2 vezes por semana, orando, lendo a Bíblia, indo para a vigília, descendo pela madrugada. Certo dia eu estava em um determinado campo ministrando a palavra de Deus, e quando eu peguei, irmãos, o microfone para pregar, lá na porta da igreja apareceu um camarada completamente travestido de mulher, e aquele homem estava cheio de cão, cheio
está vendo? Lembra do sonho? Porque algumas semanas antes eu tive um sonho, uma revelação, que eu estava em um lugar e aparecia uma serpente um pouco distante. Eu pegava uma arma que eu tinha na minha mão, tipo uma espécie de faca, lançava na cabeça daquela serpente e ela saía, não morria e saía por ali. Tudo bem, eu me acordei quando aquele travesti aparece na porta da igreja. Deus lembra o sonho na hora. E quando ele começou a dançar uma espécie de dança judaica, uma dança, um ritual egípcio, não sei como era, mas era uma espécie de uma dança egípcia. E naquela visão, naquele momento do culto, irmãos, muita gente na igreja estava todo tenso, não estava entendendo o trabalhar de Deus. E dali aquele travesti começou a andar com o olhar de afronta para querer envergonhar, porque o diabo, irmãos, ele gosta de envergonhar. Mas aqui o negócio é diferente. Aqui ele está sendo queimado e o Senhor está sendo glorificado em nosso meio. Quando ele começou a entrar naquele lugar, eu estava com o microfone de fio, soltei o microfone, estendi a mão e disse: Satanás, em nome de Jesus. Quando eu disse sai, irmão, o negócio foi estreito, viu? Eu nunca vi Deus levantar o homem do chão como levantou naquele dia. Parecia um tiro de Deus no peito do coração daquele homem, que ele voou para trás, caindo por cima das cadeiras. Quem que tem dinamismo, ele tem unção. Abre a tua mão aí, abre a tua mão, faça assim, receba, receba, receba na tua mão a autoridade nessa noite. Você é uma bomba da mão de Deus. Missionária Antônia, você é uma bomba da mão de Deus. Mulheres da UMEG, vocês é uma bomba da mão de Deus. Ministério, se vocês soubessem que tem na palma da sua mão, Lama Súria, você é uma dinamite na mão de Deus. E Deus vai te usar nessa obra. Vocês irão marcar história no campo da Paraíba. Deus vai fazer coisas grandes através da vida desses homens e dessas mulheres. Quantos estão acreditando na revelação de Deus nessa noite? Entra no mistério, abre a boca, glorifica, porque Ele é grande e está em nosso meio. A igreja estava crescendo, muitos estavam se convertendo, muitos estavam crendo. Os apóstolos já tinham recebido no capítulo 2 de Atos Apóstolos aquilo que Deus prometeu. Que Deus prometeu estava lá no livro do profeta Joel, como no capítulo 2 e o versículo 16, quando Pedro ministrava no Sinédrio, depois do derramamento do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. De repente levanta o fariseu, levanta aquele que não crê, porque na obra, irmão, sempre tem aquele que não crê, sempre tem aquele que bota dúvida, sempre tem aquele que diz que não vai dar certo, sempre tem aquele que diz que não é de Deus, sempre tem aquele que acredita que não, que pensa que Deus não está no negócio. Coloca a terra, tem que pedir. Sambalá, Tobias, eu tenho um recado para você: saia da frente dessa igreja, porque senão ela vai passar por cima, porque a vitória é dela em nome de Jesus. Sempre tem aqueles que pensam que Deus, irmão, Ele não está no meio da igreja, começa a falar mal, começa a desprezar, porque uma igrejinha lá nos confins do interior, onde houver 2 ou 3 reunidos na presença dele, Ele está, Ele está, Ele está, Ele é, Ele faz, Ele opera, Ele é grande, e nessa noite Ele está passeando no meio da sua igreja. Sempre tem aqueles que pensam que Deus não está. Aí sabe o que é que Deus faz, irmão? Deus vai e deixa um sinal. Qual é o sinal? Se levanta no meio do Areópago um homem iletrado, um homem que não tinha tanta eloquência, um homem que dentro da sociedade era um pescador desprezível, uma pessoa que não era culta, uma pessoa que não tinha faculdade teológica, uma pessoa que não tinha nenhuma formação acadêmica, não era juiz, não era bacharel, não era professor, não era diretor, não era ninguém influente da mídia, mas era um pescador. E a Bíblia diz que quando aquele homem se levanta no meio do Areópago com autoridade, ele diz: ei, varões, o negócio aqui não é o que vocês estão pensando, não. Esses homens não estão embriagados, eles estão, sabe o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a olhar e se maravilhar, porque aquele homem não sabia falar bem, e Deus pega e capacita. Ei, meu irmão, eu tenho uma palavra para você, você que chegou aqui dizendo: Senhor, eu não sei, eu não posso, eu não faço. Deus está dizendo: receba a graça na tua vida, e eu vou te usar e vou
confia, aquele que divide a responsabilidade, aquele que compreende as dificuldades e estende a sua mão para poder ajudar. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 ou 10, que nós fomos chamados para servir. A Bíblia diz que quando nós somos chamados para servir, logo nós não somos senhores. E o próprio mestre da Galileia, o Rabi da Galileia, tirou a túnica das suas costas, pegou a toalha e lavou os pés dos nossos irmãos, dos seus discípulos de Pedro, João, Tiago, José, André, aqueles homens que tinham os seus pés sujos de poeira, de areia, do deserto. Se a Bíblia diz que o mestre, ele desceu e lavou os pés dos discípulos, quanto mais eu, que eu não sou nada, que eu sou pó e cinza. Se Deus usou Jesus para lavar os pés dos discípulos, porque mostrou um exemplo de servidão, de fidelidade, de humildade. Ei, irmão, nós vivemos em uma época que muitas pessoas só querem ser servidos, só querem ser senhores, só querem estar em cima, só querem estar no topo. A Bíblia diz uma coisa, meu amado, que aquele que quiser ser grande, que seja o menor, aquele que quiser ser exaltado por Deus, primeiro tem que se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no seu tempo ele te exaltará, no seu tempo ele exaltará. Só quem crê, abre a boca e adora. Jesus está aí, irmão. Jesus está aqui. Sinta o toque, se liga no céu, fecha os olhos. Hoje você vai receber uma unção para servir, para ser crente que serve Deus diante da igreja. Irmão, quando nós começamos a entender que o ministério tem que ser bem dividido, as coisas têm que ser, a Bíblia diz que tem que ser com ordem e decência na casa do Senhor. Não adianta querer misturar, fazer arrumadinho, coisa que aqui eu sei que não tem, mas por aí não é tanto arrumadinho, é tanta facilidade, é porque o camarada é político, é porque o dízimo dele é grande, é porque ele é eloquente, é porque ele é formado. Ei, a Bíblia diz que Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles a qual ele escolhe. Eu tenho certeza que aqui nesse campo muitos obreiros, pastor, estão sendo preparados por Deus para assumir este púlpito, para pregar nas igrejas, para ganhar almas para o reino de Deus. E se você está na fila, se ligue no céu, porque hoje o Espírito Santo está assim, o Espírito Santo está assim, é um mistério hoje aqui, meu Deus. Samuel está aqui nessa noite. Eu estou ungindo alguém nessa noite, diz o
Louvado seja o nome do Senhor. Se prepare, porque hoje você vai receber uma unção dobrada nessa noite. Você vai sair daqui de uma forma que nunca mais você saiu, cheio, transbordando. Tem um certo pregador que diz que vaso vaza. Hoje aqui vaso não vai vazar, vaso vai transbordar na presença do Senhor. Quando a Bíblia, amados, diz que o problema estava em liderar, em diferenciar, em dividir o povo, o público, para que pudessem exercer, para que pudessem cumprir o ide glorioso do Senhor. A Bíblia diz que naquele momento Paulo, Pedro e os discípulos, ele reúne o povo, a multidão, e dá uma ordem para que o povo escolhesse dentre eles 7 homens. 7, a Bíblia diz que é o número da perfeição. Deus sempre escolhe o número 7 para aperfeiçoar. A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º Deus descansou. Podemos ver isso também lá em Apocalipse, que Jesus andou no meio dos 7 castiçais de ouro, que simbolizava as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Quando a Bíblia diz que os apóstolos mandam chamar 7 homens, Jesus estava querendo dizer: eu estou querendo completar o meu ministério, eu estou querendo erguer homens que venham a dividir o peso da responsabilidade, porque a obrigação e o dever do pastor, dos apóstolos, eram de ministrar a palavra de Deus. E igreja, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nunca deixe o seu pastor estar lavando a igreja, varrendo a igreja, lavando o banheiro, arrumando, ornamentando. Eu sei que ele gosta de fazer isso, todo pastor gosta de fazer isso, de botar uma cortina, de limpar uma janela, de ajeitar o som. É bom, todo pastor, eu mesmo faço isso, irmão. Eu tenho o prazer de chegar na igreja que eu dirijo e lavar a igreja, limpar o banheiro, ajeitar as cadeiras. Não vem se meter, ninguém, irmão, vai parar que eu gosto de fazer, e o meu jeito que eu faço é assim. O pastor gosta de fazer o trabalho, mexer nas coisas da igreja, é um dever que ele sabe que Deus não vai cobrar dele, porque ele está fazendo por amor e não por obrigação. Mas eu tenho uma palavra para as mulheres de Deus aqui nessa noite: nunca deixe o pastor fazer aquilo que você pode fazer. Irmão que é diácono, que é auxiliar, ajude o seu pastor, ajude o seu líder a carregar o peso da responsabilidade de um campo, de uma área, de uma igreja, porque enquanto você está talvez na internet, como a missionária falou aqui, o pastor está pagando preço nos cultos matinais, evangelizando os presídios, ganhando alma, sendo afronta, alvo do diabo. O diabo está trabalhando para tentar destruir, mas eu creio, pastor, que é derrotado, porque quando Deus está no negócio, ele só tem 2 estratégias. Primeiro, o diabo se levanta, e a segunda, ele cai por terra, porque maior é aquele que está convosco, e só quem crê nisso, diga assim para o teu irmão: maior é aquele que está com você. O que Deus te deu é teu e ninguém vai tirar. Se Deus te chamou, ele vai executar aquilo que Deus preparou para ti, está guardado. Deus vai hoje receber da tua vida uma adoração. O anjo vai descer do céu e vai trabalhar no meio dessa igreja. A palavra de Deus, irmãos, diz que os apóstolos, eles deveriam se preocupar na palavra, na ministração da palavra de Deus, que era prioridade. A palavra de Deus como ministrada, como ministração, nós entendemos que no original ela tem o significado de proclamação. E esta palavra proclamada, nós sabemos que é a palavra ministrada. Como eu já disse, uma igreja que não tem palavra, ela é uma igreja que não tem querigma. O querigma da igreja é a palavra. A palavra querigma no original é proclamação. Quando a igreja tem a palavra de Deus como prioridade, o inferno não aguenta, o diabo não suporta, porque ele sabe que a palavra de Deus, ela é crucial, ela é importante. A palavra de Deus, ela vai nos corações, ela liberta as cadeias. Quando eu vejo um pastor, um líder dedicado à palavra, como eu vejo um moço como esse, com 16 anos, ministrando a palavra de Deus, é um milagre.
o negócio aqui hoje é grande, é forte. A palavra tem que ter querigma, tem que ter querer somente. Agora eu entro na mensagem que Deus colocou em meu coração. Uma igreja que está crescendo, uma igreja que tem dinamismo, uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem homens de Deus, mulheres de Deus, apóstolos, pastores, líderes, que divide o peso. Ele tem também que ter consciência de que Deus sempre quer usar pessoas que tenham pelo menos 4 qualidades no meio da obra de Deus. Não adianta, irmãos, estar consagrando, não adianta estar apresentando, não adianta estar recebendo pessoas porque fala bonito, porque é bonitinho, porque tem um carro importado, porque o salário é bom, que o dízimo é alto, que tem um carro da prefeitura. Não adianta. Jesus chama aqueles que verdadeiramente o adorem em espírito